Mas até agora, o estado das coisas não tem nada que indique um contato entre o Flávio e o Vorcaro depois do escândalo do Master. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. O Flávio, quando teve essa conversa e foi atrás do Vorcaro, eu não vejo nenhum problema nele ter ido atrás do Vorcaro. Eu confesso com vocês, assim, eu tenho até dificuldade. Eu vi gente dizendo que o Flávio tinha obrigação de saber quem era o Vorcaro. O Flávio tinha a obrigação de saber quem era o Vorcaro. Lembra? A gente vai falar sobre a linha do tempo. Mas naquele momento, não tinha uma operação policial contra ele. Coloca o vídeo, por exemplo, do que disse a Ana Paula Oeste, Ana Paula Henkel, no Oeste Sem Filtro ontem, Gabriel. Tá um fio que o professor Marcília trouxe em relação a será que valia a pena aceitar o dinheiro do Vorcaro? Porque ali, nas conversas que foram divulgadas hoje, nós estamos em meados de novembro de 2025. O Vorcaro foi preso no dia 17 de novembro de 2025. Ou seja, não é possível que o Flávio não sabia quem era Daniel Vorcaro, né? Naquele ponto ali, já que o que nós estamos estabelecendo aqui, que é muito claro. O Vorcaro colocou dinheiro em todo mundo em Brasília e se cercou, né? Para ter certeza de que ele, governo A ou governo B, ele continuaria com o poder nas mãos. Estamos aguardando, né, talvez mais um possível vídeo agora da campanha do Flávio Bolsonaro. Já teve a nota imprensa, a nota imprensa foi divulgada agora pelo senador Rogério Marinho, já teve esse vídeo do Flávio que nós mostramos, mas outras perguntas começam a aparecer agora, Paula, porque, por exemplo, na matéria diz que o envolvimento de Vorcaro foi negociado diretamente por Flávio, mas teve outros intermediários, como o irmão e deputado federal cassado, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e o deputado federal Mário Frias, também do PL paulista, que foi secretário da Cultura no governo Bolsonaro. Então, eu acho que o próprio o deputado federal Eduardo precisa também se manifestar, o Mário Frias também, eles de fato negociaram diretamente, e uma outra parte da matéria diz que parte do dinheiro teria sido transferida pela Entre Investimentos e Participações, que atuava em parceria com empresas de Vorcaro, para o fundo Havengate Development, sediado no Texas, que é onde Eduardo Bolsonaro mora, e controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro, de acordo com a reportagem do Intercept. Então, o Brasil precisa de explicações também, né? Mesmo se o dinheiro for lícito, tiver origem lícita e for ter sido transferido de maneira lícita, nós precisamos saber, né? Porque hoje o Eduardo Bolsonaro mora no Texas, agora o dinheiro foi transferido para um fundo no Texas. Como esse dinheiro foi transferido? Eu acho que agora, mais do que nunca, é preciso transparência para o Brasil. Não apenas do Flávio Bolsonaro, mas dos seus irmãos também. Isso é um negócio de maluco, né? Um fundo no Texas recebeu dinheiro, o Eduardo mora no Texas, então o Eduardo tem que se explicar. O Texas é o maior estado, é o segundo maior estado dos Estados Unidos, né? Milhares de empresas lá. A partir daí começa a se dizer que existia uma relação entre o Eduardo e o Vorcaro. Essas coisas que levam a essas alegações, como, por exemplo, a Polícia Federal suspeita de que Eduardo tenha sido bancado pelo Daniel Vorcaro aqui nos Estados Unidos. Essa suspeita é baseada só na versão esdrúxula da Polícia Federal, que a Ana Paula ajudou a repercutir no Oeste Sem Filtro, de que o fundo tem sede no Texas e o Eduardo mora no Texas. E qual o problema? Qual o problema? O que tem a ver? Eu vou deixar o Eduardo explicar. Mas, assim, dá para adiantar para vocês que fundo de investimento aqui nos Estados Unidos é uma das coisas mais reguladas que existe. É regulado pela SEC. Se vocês não sabem o que é SEC, é Security Exchange Commission. Fundo regulado pela SEC, debaixo de uma cacetada de lei, a última coisa que esse fundo pode fazer é desviar dinheiro para qualquer coisa que não seja o propósito do fundo. Mas eu acho que tem um ponto aqui que é o ponto mais interessante, que é a ideia de que o Flávio tinha que saber quem era o Vorcaro. E eu acho que a melhor forma para a gente responder isso é fazer uma linha do tempo, né? Porque o Flávio se aproxima do Vorcaro, segundo mostram as mensagens, e confirma o próprio, em dezembro de 2024. Né? E ele busca a ele, assim como, segundo o próprio diz, e eu sei que é verdade, diversas pessoas buscando gente para investir no filme sobre Jair Bolsonaro. Né? Aliás, por que eu estou dizendo que ele não buscou só o Vorcaro? Como eu disse, eu sei que havia um problema de financiamento no filme e que eles, os irmãos, buscaram várias pessoas, mas se você não acreditar em mim e gosta de acreditar em jornal, a própria Folha de São Paulo publicou uma matéria reportando este mesmo fato e dizendo que os produtores do filme sobre o Bolsonaro pediram dinheiro a diversos empresários. Um dos empresários, inclusive, segundo a Folha de São Paulo, recebeu um pedido de investimento de $10 milhões, mas
rejeitou o pedido, dizendo que não ia se sentir seguro em relação ao retorno do investimento. Eu digo que a razão pela qual a maioria das pessoas rejeitaram o investimento não foi por não acreditar no retorno. É muito fácil ver que um filme desse vai ter sucesso de bilheteria com essa qualidade de produção no Brasil e nos Estados Unidos, ou no mundo. O grande cagaço das pessoas, e é por isso que elas criam acordos de confidencialidade, tem a ver com o fato de que as pessoas não queriam aparecer como investidores. Por quê? Por medo. Porque todo mundo que se associou ao Bolsonaro se ferrou. E claro que o filme precisava de dinheiro. Agora, em dezembro de 2024, quem era o Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro era o dono de um banco grande. Né? Daniel Vorcaro era respeitado no mercado financeiro. Daniel Vorcaro é um homem que doava dinheiro para eventos do STF. Daniel Vorcaro é o homem que financiava eventos do Valor Econômico, do Grupo Globo. Homem que fazia festas glamourosas. Ou seja, dinheiro Daniel Vorcaro tinha no setor bancário, que supostamente é para ser um dos setores mais regulados que tem. Hoje a gente sabe que ele tinha gente ganhando dinheiro no Banco Central, que tinha gente dentro da Polícia Federal. Hoje a gente descobre que tinha espiões dentro da Polícia Federal, que a gente sabe que ele tinha um sicário, a gente sabe que ele tinha o Alexandre de Moraes na folha de pagamento. Em 2024 a gente não sabia nada disso. O Flávio foi lá e pede dinheiro ao Vorcaro. O Vorcaro não deu dinheiro para o filme, mas disse que ia ajudar, que ia arrumar os recursos com pessoas que pudessem estar dispostas a doar. O tempo vai passando, o Banco Master teve um 2025 difícil, né? Mesmo antes dos vazamentos dos escândalos, a compra do BRB tinha sido negada, o banco estava enfrentando problemas de solvência, e o pessoal do filme de dinheiro, do filme continuava sem dinheiro para pagar a equipe, para pagar a produção e tudo mais. Então a ajuda que o Vorcaro tinha dito que daria, ela não chega. Então, o que acontece? O Flávio é naturalmente pressionado pelos produtores do filme, que dizem a ele que não estavam conseguindo honrar os contratos com o Jim Caviezel, com o Cyrus, o diretor do filme. E se essa situação continuasse como estava, eles teriam que dar um calote, ou teriam que parar o filme e perder uma quantidade enorme de dinheiro. Então, o Flávio volta a procurar o Daniel Vorcaro e, assumo eu, outras pessoas que pudessem ajudar. E é nesse contexto que surge o áudio dele para o Vorcaro em setembro. Em setembro de 2025. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Os outros contatos que aparecem por mensagem com o Vorcaro vão até novembro. Mas isso é crucial. Antes do escândalo do Banco Master vir à tona. Antes da prisão do Vorcaro. E eu retorno a você. Esse áudio chocante, em setembro de 2025, ninguém sabia nada sobre os escândalos do Vorcaro e do Master. E é por isso que eu fico chateado de ver que, mesmo ninguém sabendo, exceto talvez o Alexandre de Moraes, ninguém sabendo sobre isso, a Ana Paula diz que o Flávio tinha que saber. Ora, se o Flávio tinha que saber, eu fiz um exercício mental. E eu convido vocês a fazerem o mesmo. Eu fui no X da Ana e pesquisei os posts que ela havia feito sobre o Vorcaro até o dia 16 de novembro de 2025, que é a data da última mensagem entre ele e o Flávio. Para absoluta surpresa de ninguém, não há nenhum post dela sobre Daniel Vorcaro até essa data. Eu falo, se não acreditem em mim, façam vocês as pesquisas. Até porque o perfil da Ana tem pouca coisa sobre o Vorcaro até hoje. Então vejam a incoerência. O Flávio tinha que saber quem era o Daniel Vorcaro antes do escândalo do Master estourar. Mas a Ana Paula, jornalista de um dos programas de maior audiência do Brasil, não tinha que saber também. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não sabia quem era Daniel Vorcaro antes do escândalo do Master estourar. E aí, respondam vocês, honestamente, no chat. Você sabia? Doutor.
que eu estava dizendo é, se alguém me dissesse que o Daniel Vorcado ia levantar dinheiro para investir numa empresa que eu tenho nos Estados Unidos, eu teria aceito. Não só teria aceito, mas eu teria aceito feliz. E eu tenho que ser sincero com vocês. Eu não sei se vocês são assim, mas eu aceitaria o investimento. Ah, mas ele era muito conhecido pelas suas relações com o poder. Vamos fazer o seguinte, faça um exercício. Se a família Safra quisesse investir no filme, se a família Moreira Salles, se a família Setúbal, se o André Esteves, pronto, para entrar numa linha ainda mais, se disponibilizassem a ajudar, falar assim, olha, eu não vou doar o dinheiro, mas eu vou arrumar. Não se preocupa que eu vou arrumar. Para você fazer um filme sobre o seu pai, de investimento. Você buscaria? Você aceitaria? Eu acho lógico. Esse era um cenário antes do dia 16 de novembro, que foi quando o Brasil conheceu quem era Daniel Vorcado, e a coisa mudou de figura. O contrato com a Viviane foi em dezembro, né? Muitas pessoas... Isso é muito interessante. Eu mesmo, muitas pessoas estavam com a impressão de que o diálogo, o áudio do Flávio, estavam acontecendo enquanto o Daniel Vorcado estava sendo preso, depois do assunto. Isso foi até... Eu digo que tinham muitas pessoas com essa impressão, porque hoje, quando a gente estava tendo reunião de pauta, até o pessoal da nossa equipe falou assim, não, mas os áudios não são depois da prisão do Vorcado? Eu falo, não. Quando esse áudio surgiu, quando esses diálogos todos aconteceram, o Vorcado era uma pessoa, era um banqueiro brasileiro, muito bem relacionado. E eu acho aqui, vocês estão esculhambando a Ana Paula no chat, mas eu vou ser bem sincero, eu acho que ela cometeu uma confusão. Eu também estava com a impressão inicial, como eu estou dizendo a vocês, de que esse áudio era de novembro, depois do Vorcado estar enrolado, mas não é, o áudio é de setembro. Então, eu volto a dizer, a última mensagem entre eles acontece antes da prisão. Então, com o que a gente tem até agora, não sei o que vem, mas até agora, o estado das coisas não tem nada que indique um contato entre o Flávio e o Vorcado depois do escândalo do Master. E também não tem nada, muito menos pedindo financiamento para o filme depois que o escândalo do Master estourou. Então, se não tem dinheiro do Vorcado ou das empresas dele no filme, não tem contato divulgado entre o Flávio e o Vorcado depois das operações contra ele. Não existe, não se achou, nem se cogitou qualquer contrapartida que beneficiasse o Flávio ou qualquer transferência de recursos que dessem ao Flávio uma vantagem pessoal. Eu estou dizendo. Ora, diante de tudo isso, não existe um problema jurídico ou um problema factual. Nem moral. As pessoas dizem, isso é imoral. Não é. Não há absolutamente nada de imoral nesse processo. O que há, e acho que agravado pela forma como a coisa foi conduzida, e conversei muito com jornalistas da imprensa sobre isso, mas o que a gente tem é um problema de comunicação, um problema de narrativa e um problema político. Na verdade, isso é tão claro que alguns dos ministros do Supremo concordam comigo. Segundo reportou o Igor Gadelha, segundo avaliaram 3 ministros do STF ouvidos por ele, o episódio terá mais impacto político. Para outro ministro, o material das conversas do Flávio Vorcado divulgados até agora indica que não haveria crime no pedido de financiamento do filme, mas que haveria um problema político. Volto a dizer, não há um problema jurídico, não há um problema criminal, não há um problema moral, não há um problema factual, há um problema político de comunicação, que foi agravado pela forma como a comunicação do Flávio se deu. Primeiro lá atrás, negando que conhecia Vorcado, depois negando que o Vorcado tinha dado dinheiro para o filme, que estava correto, depois voltando atrás e sendo desmentido pela própria produtora do filme. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma.
Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.